Veja, muito interessante que a página foi escolha. Então, muito legal para nós de estarmos fazendo esse tipo de escolha, porque ela vai nos permitir evoluir e crescer. Porque para que a gente tenha um entendimento, isso aqui não é uma sala de espera para carimbo de visto, de passaporte, não. Aqui é uma sala onde nós vamos reunindo e acondicionando conhecimentos em nossa vida material daquilo que nós vamos precisar experienciar na nossa vida espiritual. E caberá a cada um de nós, no nosso caminhar, nessa nossa jornada, aquilo que nós vamos alcançar lá do outro lado. Porque quando eu comecei na doutrina, que li aquele livro e cheguei em nosso lar, eu até imaginava que eu estaria indo para lá. Lendo os mais adiante, eu percebi que eu poderia estar em Campo da Paz, só que depois eu percebi que eu não sei quantas escadas tem no Campo da Paz. E a coisa funciona um pouquinho diferente do que nós imaginamos. Então, quanto mais fizermos, melhor agirmos, certamente nós estaremos nos credenciando a passar por situações um pouco melhores, para não vivermos as experiências daqueles que faliram nas histórias que nós estamos aqui apresentando, que foram narradas, e devemos agradecer muito a Chico Xavier. Então vamos dar início ao nossas apresentações de hoje. A gente pede assim o tanto possível de atenção, porque no contexto do que é apresentado, muitas coisas ficam nas entrelinhas. Aqui nós não viemos para fazer leitura do livro Mensageiros. Nós apresentamos os fatos narrados de uma forma relatada para que a gente possa utilizar todos esses conhecimentos novos para que dentro do nosso contexto de estudo, dia a dia, seja ele promovido naquilo que aprendemos na doutrina, no ESD, enfim, com tudo isso que está ao nosso dispor, a gente possa fazer melhores opções de escolha e certamente agir de maneira melhor para alcançarmos aquilo que efetivamente pretendemos. Porque, na verdade, quando nós chegamos aqui, a gente esquece tudo e começamos a falhar. E é nisso que a gente precisa ter mais atenção. Tá certo? Então vamos começar? Oi, boa noite, meus irmãos. Que Jesus abençoe e abençoe o microfone também. Na semana anterior, Marcelo com Flávio, eles encerraram a apresentação falando dos pavilhões, né?
daqueles doentes que dormem. E nós vamos dar início hoje ao trabalho no mesmo ambiente, né, naqueles mesmos pavilhões, só que agora está no momento da prece. E é a Ismália que é indicada para fazer a prece. E é interessante a gente refletir um pouquinho sobre a prece, que a gente tem o hábito da oração, não é? A gente já conhece os recursos que ela nos traz, a gente conhece os benefícios, mas mesmo assim nem sempre a gente sabe aproveitar tudo que ela oferece para nós, né? Então, ao longo desse capítulo, a gente vai falar até um pouquinho mais sobre a oração, e vamos lembrar que é Emmanuel quem diz que a oração é o remédio que o doente recebe em silêncio. E ele diz também que nos momentos de aflição, nas situações de desequilíbrio, é a prece que a gente recorre, e com certeza a gente recebe não apenas o conforto, mas recebe também as sugestões divinas. Então são aqueles aconselhamentos, as ideias que vêm na nossa mente, que a gente consegue mudar de atitude. Tudo isso a gente recebe através dessa conexão que a gente faz com o plano espiritual superior. Então André Luiz fala assim: Ismália a hora acompanhada por todos nós em silêncio. Repetíamos em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia à palavra, ao som e à ideia, numa só vibração. Às vezes, nós estamos aqui reunidos, neste mesmo salão, para a prece, e quando um companheiro toma a palavra e começa a orar, nós nos recolhemos dentro de nós e fazemos a nossa prece pessoal. Não é verdade isso? Muitas vezes. E qual é a recomendação aqui? Nós unirmos as nossas vibrações àquelas de quem está falando, de quem está orando. Como é que a gente faz isso? Esquecendo a nossa rogativa pessoal e acompanhando cada expressão, a fim de imprimirmos o máximo ritmo e harmonia àquela palavra, para que a gente agregue as nossas energias àquela vibração do companheiro que está em oração. Então a gente fortalece aquela oração. E é claro que as nossas rogativas pessoais não vão ficar desatendidas, porque eles conhecem as nossas necessidades, não é? Não precisa que eu peça especialmente, pessoalmente. Eu uno a minha palavra, o meu pensamento àquele, e a gente fortalece aquela energia para que ela chegue onde deve chegar. Luzes irradiavam de Ismália, e o mesmo se dava conosco, embora menos intensamente. Aqui a gente fala da gradação espiritual, né? Cada um daqueles ali presentes apresentava uma expressão luminosa própria, um nível de luminosidade. E André Luiz observa que Ismália era aquele ser mais luminoso, era o de mais elevação espiritual também. Aí ele diz que em seguida as senhoras, aqueles espíritos que acompanhavam ela no trabalho, depois o próprio Aniceto, Alfredo, eles mesmos, ele e Vicente, que tinham uma luminosidade mais modesta, os trabalhadores daquele ambiente, e ele diz que alguns eram totalmente obscuros. E ele completa, como nós quando estamos encarnados no planeta. Então, eles ali reunidos, ela era que recebia em maior quantidade os recursos, porque era aquela de elevação espiritual mais elevada. Ele diz assim: flocos luminosos se derramavam do céu sobre todos os que oravam, e ao tocar-nos, começavam a sair de nós bolhas luminosas que alcançavam os enfermos. Aqui a gente lembra da intercessão, da prece intercessória, dos nossos pedidos, das nossas rogativas pelo outro. Então, eles ali reunidos, orando, não é? Unindo as suas vibrações, pedindo por aqueles que não tinham condições de pedir ainda. Por que será que aquela energia que vinha do alto não caía diretamente sobre eles? Talvez eles não tivessem condições de recebê-la, porque nem sabiam que poderiam pedi-la, nem sabiam que poderiam pedir aquele recurso, porque totalmente dementados, como a gente já ouviu, né? Adormecidos, presos a pesadelos cruéis, então precisavam da intercessão dos amigos. E ao tocar aqueles recursos que caíam do alto sobre os que oravam, ao tocá-los, eles
se transformavam em vibrações, em energias que iam alcançar os doentes. E André Luiz diz que parecia que uma força inteligente guiava aquela energia, aquelas bolhas, que elas alcançavam as cabeças dos doentes que estavam deitados. Cada um dos que oram recebe o recurso espiritual em grau de intensidade diferente. Então, todos nós aqui, será que quando a gente pede, quando a gente ora, quando a gente pede um recurso, a gente recebe igualzinho o nosso companheiro que está sentado ao lado? Não sabemos. Depende da nossa evolução, da nossa necessidade e, principalmente, da nossa capacidade de receber. A luz que cada um reflete alcança um número de pacientes relativo às suas possibilidades. Então, quando eles emitiam aquela irradiação, também não era igual. Cada um emitia de acordo com as suas possibilidades. Então, aqueles que eram mais evoluídos, que sabiam amar mais e melhor, com certeza iam atender melhor aqueles pacientes. Aqui é Aniceto que fala sobre a prece. Ele diz assim: na prece encontramos a produção dos elementos força. Eles chegam em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso. Aquele que precisa, mas que não sabe pedir, que nem sabe que pode pedir, precisa da ajuda daquele que já aprendeu isso, né? Então, todos aqueles que se deem ao trabalho, que é divino, da intercessão, vão ser atendidos. E essa capacidade é conquista individual, não é? Ninguém conquista por nós. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas. Isso é mais que lógico, né? Eu não posso oferecer ao outro aquilo que eu não tenho, nem em termos materiais, não é? Os efeitos da oração. Os benefícios da prece, como a gente falou há pouco, né? Os recursos chegavam até aqueles que oravam e se desprendiam deles para alcançar os doentes. Aqui os enfermos, recebendo as energias positivas de amor. Ismalha, que possui sentimentos mais amplos e universalistas, quer dizer que sabe amar mais, pôde receber melhor o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Então, as energias que se desprendiam dela alcançavam um maior número de pacientes. André Luiz chamava aqueles espíritos, né, de múmias ou... Como é que é? Os cadáveres. Me fugiu a palavra. Cadáveres, ele se refere a eles como cadáveres, né, ou múmias, porque eles ficavam lá estáticos, né, com aquelas expressões assim horríveis. Então ele fala assim: as múmias começaram a dar sinais de vida. Alguns gritavam, se movimentavam, se mexiam, né, outros gemiam. Mas 2 daqueles que receberam assistência completa levantaram-se e dispararam a correr espavoridos. Aí a gente fica pensando assim: puxa, mas ele falou anteriormente que cerca de 1.800 irmãos naquelas condições. Aí ele diz que não tinha condição de atender assim, de maneira completa, plena, todos eles. Mas uns 400 foram atendidos de maneira completa. Só 2 se levantaram. Aí a gente pensa: puxa, tão pouco, né? Valeu a pena? A gente sabe que sempre vale, né? Se um for atendido, o trabalho já valeu. E aí a gente lembra de novo da intercessão. Quando a gente ora, a gente tem que ter em mente que a gente está apenas semeando. A gente não tem que colher o resultado. A gente semeia a luz, e aí a gente traz isso para a nossa vida. E quantas vezes nós temos um ente querido nosso, um familiar, um amigo querido, que está num caminho errado, que está em dificuldade e não consegue entender, e a gente pensa assim: vou desistir de orar, não é possível, não adianta, né? Então, culturalmente, a gente fica entre esses 2 extremos, ou a indiferença ou a intromissão na vida do outro.
A gente tem isso dentro de nós. Já que eu estou fazendo, eu posso ajudar. E ajudar para mim significa me intrometer na vida do outro e dar palpite, não é assim? Ou então eu largo de mão. Não, você não quer ajuda, você não quer minha opinião, não quer saber, então eu deixo de mão. Então a gente fica entre a indiferença e a intromissão. Mas está errado. A gente, na oração, a gente tem que pensar que a gente semeia. A gente semeia a luz, a gente semeia o amor, a gente semeia a paz para o outro e aguarda os resultados. Porque na hora que ele despertar, como a prece e as vibrações de amor não têm prazo de validade, essas vibrações vão estar ali, prontas para que ele as receba. Né? Na hora que ele despertar. Aí a gente lembra, como é que foi André Luiz quando chegou no mundo espiritual? Não ficou 8 anos lá em sofrimento? Sem saber que podia pedir alguma coisa, sem se voltar para Deus? No momento que a dor foi tão grande, que mexeu dentro dele, que amansou a rebeldia, que aplacou a revolta, o que ele fez? Ele lembrou de Deus. Lembrou de Deus, orou, foi um pouquinho mais humilde, pediu ajuda, e nesse momento ele viu Clarencio. E ficou sabendo que a providência divina nunca lhe tinha faltado, que a sua mãe o acompanhou durante todos aqueles anos, que Clarencio o visitava regularmente, que bastava ele ter pensado como ele pensou naquele dia, que ele seria ajudado bem antes. Então a gente aguarda, mesmo sendo aquele ser mais querido nosso, a gente ora e aguarda, porque a decisão é dele, né? Aí, falando daqueles 2 que se levantaram e saíram correndo, ninguém os seguiu. E André Luiz ficou surpreso, ninguém vai segurá-los, né? Para onde eles vão? E aí Aniceto explica para ele, eles vão ser socorridos aqui nas dependências do próprio posto, não se preocupe. Seria muito ruim para eles despertarem aqui dentro e tomarem consciência de que viveram tanto tempo aqui dentro, no meio desse ambiente assim, tão tenebroso, tão triste. É melhor que eles se vão e vão ser socorridos aqui dentro em outras dependências. Aí a gente pensa, olha a misericórdia dos espíritos amigos, né? Para não nos humilhar, para não nos ferir, sempre pensando em nós. Aos poucos as luzes, né, foram se apagando e os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Então aqueles 2 levantaram, provavelmente vão começar a se recuperar aos poucos e outras orações, outras assistências, outros momentos de assistência chegarão. Aí André Luiz e Vicente participam da conversa de Alfredo, que é o orientador lá, o administrador do posto, junto aos servidores. E tem um servidor, e esse caso é interessante, porque é uma lição para nós encarnados e também para os desencarnados. O velhinho chamado Alonso chega para ele e pergunta se ele teve notícias da família. E aí Alfredo responde, tive sim, Alonso. Eles continuam muito tristes, muito acabrunhados, né, ansiosos pela sua ausência, mas é natural, né, isso. Aí o velhinho diz, mas eu tenho tanta tristeza, né? Eu sei que eu tenho melhorado, eu estou assim mais equilibrado, o trabalho tem me ajudado muito, mas eu queria lhe fazer um pedido, eu queria licença para visitar a família. Eu sinto em torno de mim os pensamentos dos meus familiares, da esposa, dos filhos. Eu sinto o chamado deles, o pranto, a tristeza, e isso me angustia muito. Eu já não consigo repousar, está me atrapalhando no trabalho, eu não tenho ficado bem. Aí Alfredo responde para ele. Alfredo responde para ele que tem uma preocupação muito grande com essa ida dele à Terra, porque, imagina, se ele ali, junto deles, no trabalho, nas companhias espirituais, ele está se sentindo assim, eles estão afetando tão gravemente a ele, Alonso, como é que será quando ele estiver no lar terreno de novo? Totalmente desequilibrado, desarmonizado. Ele vai sentir muito mais, por certo. Então ele diz, fico preocupado com a sua paz. É preciso primeiro fortalecer o coração. E aí ele conta o caso.
Desculpe, me antecipei. Então ele diz assim, olha, se as coisas não estão bem, se as coisas estão assim, desordenadas na vida familiar, você já fez tudo que você podia. Você fez a sua parte. Agora tem que deixar eles um pouco por conta deles, porque você agora está num outro patamar de evolução. Você está pensando em outras coisas. Tem que se preparar melhor, até mesmo para ajudá-los. Não adianta agora querer tomar parte da família que ficou na Terra, né? Como é que ficaria se a gente permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em nossos pensamentos? Aí a gente pensa que na vida física também é assim. Se a gente se deixar levar pelo sentimentalismo em certas situações, a gente não age, a gente não vive, né? E aí sim ele conta o caso de 2 amigos que já estavam até melhor preparados, mais equilibrados, mas que foram à Terra visitar a família e chegaram lá, viram a família numa desordem tão grande, tão aflitos, que eles se envolveram com aqueles fluidos pesados e acabaram ficando aprisionados lá. Aprisionados mentalmente, emocionalmente, né? E ele diz, como pássaros, né, engaiolados. E aí ele diz, os voos altos, né, a grandes alturas, precisam de asas fortes. E aí Aniceto leva André Luiz com Vicente para conhecer um outro caso, né? E eles se deparam com um louco profundamente irritado. Gritava com o olhar fixo em nós, diz André Luiz. Aniceto aproxima-se dele e pergunta, como vai, Paulo? O enfermo se modificou. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Aí o Aniceto explica, Paulo é um doente a caminho da melhora positiva. Ainda não possui consciência exata da sua situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. É o início do arrependimento, né? É o início da renovação moral e espiritual. Aí Aniceto pergunta assim, olha como isso é interessante. Percebem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Aí a gente lembra, aqueles que dormiam, eles negam o seu passado delituoso, eles se negam a encarar aquele passado, eles negam que fizeram aquilo que os faz sofrer hoje, por isso estão dormindo. Os loucos, eles ainda não conseguem conviver com esse passado de delitos, por isso eles perdem a razão, ficam nesse desespero, porque eles não conseguem encarar aquilo com serenidade, mesmo porque eles não sabem como é que faz para reparar e nem que é preciso reparar, né? E os que sofrem? Os que gemem e sofrem já estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Então, é o início do arrependimento, é o sofrimento que chega para abrandar o coração e eles vão começar a melhorar, ainda que não tenham a responsabilidade pela renovação moral, pela reparação. Arnice, é comum nós ouvirmos às vezes alguns companheiros que dizem assim, diante dos seus erros, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E acreditam que isso de verdade é um valor enorme, né? Na minha vida eu errei mesmo e não guardo arrependimento. Um dos princípios para nós corrigirmos as falhas da gente é o arrependimento. Reconhecer o erro, né? Reconhecer o erro. Reconhecer que se agiu errado. Reconhecer que naquela época, ainda que nós não tivéssemos as informações que são necessárias, mas se a gente não consegue olhar para os nossos equívocos e termos em relação a eles qualquer tipo de vergonha, é sinal que a nossa consciência nos afiança e nos dá o direito de continuar fazendo aquilo. Então, quando a gente ouve algum companheiro espírita, principalmente, que não me arrependo de nada, eu tenho uma lista de arrependimentos. 6 folhas, ofício, A4, de um lado e do outro. E quanto maior a lista, melhor para nós, melhor né? para mim, porque eu preciso fazer. Isso eu não faria de novo. Isso foi exagero, isso foi burrice, foi ignorância, foi vaidade, foi ego, foi falta de humildade. E a gente ouve as pessoas que gritam e bradam, eu não me arrependo de nada do que eu fiz.
Adormecido, não está? Então, Adormecido, a gente fica pensando, entorpecido. porque esses arrependimentos, eles estão, ainda que a boca diga isso, a alma diz diferente. Quando nós chegarmos à erradicidade, nós vamos ter que nos ver com a profundeza e a verdade da nossa consciência. Então eu tenho arrependimentos diários, no café da manhã, no almoço e na janta, vários. Procuro refazer o que dá e assim, olho quando eu escuto alguém, só para encerrar o meu raciocínio, dizer, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Fiz 20 abortos, desmanchei vários lares, tive 500 amantes, roubei, enrolei o outro, e está tudo certo. Não está, não. Comece se arrependendo. Comece dizendo que o processo que você está hoje te levaria a fazer diferente. E aquilo te machuca. Primeiro passo, Sabe? Que a gente vê o companheiro, às vezes, ele brada, me arrependo de nada. Vai ficar louco lá, não isso dormindo. Aí. Precisando da nossa prece intercessória. Provavelmente ele vai parar em que campo, hein? Da desordem, da balbúrdia, qual será, hein? Aí Aniceto diz para eles concentrarem a capacidade de visão na tela mental do Paulo, né? E eles se concentram e começam a perceber que a tela mental dele parece formada de compacta sombra noturna. Então, eles veem os vultos de Ismalha e Alfredo se movimentando naquele painel escuro e outros seres, né? Mas todos angustiados, em desespero. Aí Aniceto diz, vocês se lembram da história de Alfredo? Paulo é o falso amigo que lhe arruinou o lar. Então, Paulo foi aquele falso amigo, ex-sócio, que arruinou o lar de Alfredo e Ismalha. As imagens, diz Aniceto, que vemos, são criadas pelo próprio caluniador. Paulo os vê como imagina, para a correção de suas culpas. Então, às vezes, a gente tem um problema com alguém e guarda aquela imagem do problema, aquela imagem ruim, aquela lembrança ruim. Às vezes a pessoa já nos perdoou, já mudou de posição, já nem lembra mais daquilo. Quando a gente pensa naquela pessoa, a gente pensa daquele jeito ruim, não é? A imagem que ficou, a marca que ficou em nós é daquele momento infeliz. Então é isso que acontece com Paulo. Ele, para a correção da própria falta, ele ainda vê aquelas cenas, aquele cenário, como ele viveu naquele dia, naquele passado, né? Naquele momento. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega com ele o crime cometido. Então, como a gente estava falando, eu não me arrependo, fiz mesmo, faço de novo, e vai carregar cada vez mais uma carga emocional difícil, complicada e pesada na sua vida, né? Aí André Luiz pergunta assim, mas Paulo chegou a esse posto casualmente? Né? Foi por acaso que ele chegou aqui? Não, responde Aniceto, foi trazido pelo próprio Alfredo, que sentiu necessidade de disciplinar o coração. Aí, gente, olha só o grande exemplo. Alfredo sentiu necessidade de disciplinar o coração e foi buscar Paulo lá. Buscou o amigo infiel em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Então foi acolhido nesse mesmo ambiente, nesse mesmo lugar, em extrema dificuldade. Trabalhou pela própria renovação e começou a ajudar os outros, né? E aí isso aqui é uma grande lição também, que a gente aprende que tem que perdoar 70 vezes 7, mas a gente tapa os ouvidos. A gente aprende que tem que se reconciliar enquanto estamos a caminho, mas a gente vira para o lado e esquece. Aí como é que foi com Alfredo, então? Ele diz assim, no início o dever da reconciliação. Então a gente fica pensando assim, bom, se eu tenho que perdoar alguém, mas depende, se foi uma faltinha leve, eu perdoo, mas coisas graves, tem coisa que magoa tanto, que machuca tanto, eu não consigo perdoar. Não, isso não dá, né? Agora essa pessoa exagerou comigo. Não, eu não quero mal dele, mas perdoar também, por enquanto não. A gente já não disse isso? Então, olha o que Alfredo pensou. As coisas que eu aprendi, os ensinamentos que eu recebi, a posição que eu conquistei, diz para mim
que eu devo me reconciliar. Me impõe esse dever da reconciliação. Então, embora eu não tenha vontade, é isso que eu vou fazer. Então, ele começou a procurar essa reconciliação, ele começou a desejar essa reconciliação. A gente não faz isso, a gente se acha vítima e acha que o outro é culpado e que ele merece ficar longe mesmo da gente. Então, ele se impôs o dever da reconciliação, mesmo sem vontade. E ele começou a trabalhar por isso. Em seguida, veio o entendimento. Quando ele recolheu Paulo, quando ele abrigou Paulo lá no posto de socorro, quando ele teve que cuidar de Paulo, ele começou a entender a situação do outro, que não sabia o que ele sabia, que talvez tivesse grandes dificuldades, dores que ele não conhecia. Então, ele começou a entender e a sentir piedade por aquele que ainda estava sofrendo, uma vez que ele já estava bem, né, numa posição melhor. Aí veio a simpatia de Alfredo por Paulo, por aquela situação toda. Mais tarde, então, quando aquilo tudo se sedimenta, quando ele compreende e aquele mal que ele recebeu já não faz mais mal a ele, vem a verdadeira fraternidade, o amor de irmão. Não dá para a gente praticar isso? Dá. Por quê? Porque Alfredo... Olha só, pessoal, eu gostaria de fazer aqui um comentário. Jesus nos recomendou o quê? Jesus nos recomendou o quê? Que nós nos reconciliemos com o próximo enquanto estamos a caminho. Ninguém consegue fazer, então vai ter que fazer lá, na marra. E vai voltar tendo que fazer também. Esse é um aspecto. Segundo, quando está lá, primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Por que será que é logo o segundo? Porque não foi o 10º, né? Para a gente se esquecer dele, que é o último, a gente nem lembra. Eu nem sei qual é o 10º. Não lembro. Por que será? É porque isso tem um grau de importância da mesma forma que isso está sendo apresentado aqui nesses slides. Só que nenhum de nós consegue praticar isso dessa forma. Por que será? Rebeldia. Porque nos julgamos sempre primeiro. A coisa enquanto nos afeta, pouca farinha, meu pirão primeiro. Então, interessa a mim não abrir brecha. Interessa a mim, ele fez, problema dele, agora ele vai passar lá. Não é assim, não. Amar o próximo, gente, não é se rebaixar e fazer algo que você ainda não consegue, mas é se dedicar de maneira espontânea àquilo que nos foi recomendado, porque nós não conseguimos fazer. Porque os nossos caprichos, vaidade, orgulho e toda essa coisa que a gente não precisa aqui ficar falando, nos atrapalha. Mas nos atrapalha porque nós somos assim. Porque quando nós percebermos que a coisa tem que ser, como Jesus falou, te reconcilia com ele enquanto estás a caminho, que foi o que ele ensinou, que é o que ele lá agora está praticando. É isso que nós precisamos compreender, gente. Essas apresentações, esse trabalho que está sendo feito, tudo isso que aqui está sendo mostrado, é que a gente possa refletir mais as questões da vida e não ficar imaginando, não, daqui a pouco tem uma nova chance, porque daqui a pouco as coisas vão ser diferentes na medida e proporção que nós as tornarmos melhor. Então depende de cada um de nós para que essas coisas efetivamente aconteçam. Precisamos refletir sobre isso. Então, e a gente também às vezes tem uma visão equivocada do perdão, né? A gente acha sempre que a gente precisa conceder perdão para o outro. E Emmanuel diz que o perdão, ele pressupõe um julgamento. E ele pergunta assim, quem somos nós para julgar alguém? Então, se eu me sinto, se eu me sinto no dever ou no direito de perdoar ou não perdoar alguém, é porque eu julgo aquela pessoa. E nós, como não temos direito de julgar, porque aprendemos assim também com Jesus, então a gente tem mais é que
exercitar essa fraternidade, né? Esse amor de irmão. Não importa o que fizeram com você, importa aquilo que você faz com o que fizeram com você. Então, o mal que o outro me faz, não é esse mal que me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço, né? Esse sim vai me fazer mal. E no mundo espiritual também tem vida social. Eles estão contemplando a beleza da noite e falando das tempestades magnéticas. Aí a gente pensa, nossa, o que é isso? Tem tempestade, né, no mundo espiritual? Está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? E eles explicam que quem não está guerreando nos campos de batalha está na guerra das ideias, das palavras, né? Com a revolta, com a rebeldia, com a insatisfação, com os desgostos, com as angústias. Então, essas emanações mentais humanas chegam até o mundo espiritual, aquela faixa mais próxima da Terra, da crosta terrestre, e afetam muito esses ambientes, né? Então, eles recebem visita de amigos de Campo da Paz. Campo da Paz é uma colônia espiritual, né? Esse posto de socorro é um posto de socorro dessa colônia. E aí chegam lá em visita o senhor Bacelar, que é o administrador do posto de socorro do Campo da Paz, né? A esposa, a filha, uma sobrinha, né? Uma família. E eles aí começam a conversar sobre os trabalhos, sobre os atendimentos. E aí é interessante que eles de Campo da Paz dizem que a situação ali em Campo da Paz é mais difícil que em nosso lar. E ele faz uma comparação com o médico aqui na Terra, né? Ele diz assim, olha, o médico do mundo, ele presta socorro a quem deseja recebê-lo. Ele trata de quem quer ficar bom. Nós aqui não. Nós temos que prestar assistência aos que não desejam assistência, né? Eles vivem assim sob uma ignorância profunda e não querem melhorar, não querem mudar, não enxergam que existe necessidade de receber ajuda. A maior e pior, né? E aí, André Luiz diz assim, mas devem ser muitos os cooperadores encarnados, né, que colaboram nessa tarefa. Então, o senhor Bacelar diz, olha, a maioria realmente se propõe, mas chegando na Terra acabam gostando de viver descansados, né? Então, aqueles espíritos que são socorridos, são acolhidos em Campo da Paz, são tratados, são orientados, esclarecidos, tornam-se trabalhadores, e muitos reencarnam, assim, se propondo a continuar na tarefa e até quando retornar, continuar na tarefa no mundo espiritual, mas quando chegam lá, eles se voltam para a vida exclusivamente material e esquecem tudo que foi combinado, né? Aí ele diz assim, o senhor Bacelar, é rara a disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria procura a remuneração imediata. Gente, não é diferente conosco, né? Nós fazemos um esforço enorme para estar no trabalho do bem, para estar no trabalho voluntário, porque se a gente bobear, a gente está lá pensando só naquilo que nos traz recursos materiais. Nós temos que ficar muito atentos. Será que essa história não pode ser a nossa história? Será que nós estamos aqui reencarnados e prometemos continuar na tarefa? Será que estamos cumprindo o acordo que fizemos? E aí aqueles que se voltam totalmente para a vida material não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. É como se a gente construísse somente para nós coisas inúteis que não vão ter serventia e nós ficamos com a nossa vida entulhada de coisas que não servem para nada, não tendo construído nada de bom. Ele continua falando dos vícios morais, né? De tudo aquilo que nos atrapalha a vida. Ele diz assim, olha, lá chegando eles viciam os raciocínios, confundem a visão, veem tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é de elevação. Por que isso? Eu vejo tormenta onde a paisagem é celeste, né? Montanhas de pedra onde o caminho é de elevação. Por quê? Porque a gente chega aqui, a gente não encontra um mar de rosas.
A gente não encontra um céu todo dia azul brilhando, né? A gente encontra dificuldades, obstáculos que a gente precisa superar, algumas dores, problemas, e a gente acha que isso é tormento. Isso é coisa que não é bom para nós, mas ao contrário, essa é a nossa paisagem celeste, é disso que nós precisamos para caminhar, para superar, para aprender a ser melhor, para ampliar os nossos limites, né? E para o dia que retornar a gente está com a carga mais leve. Aí é o Bachelard que continua dizendo: daí por diante, quando a pessoa se volta totalmente para o materialismo, as experiências terrenas inclinam-nos mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Depois que entrou por aquele caminho, dificilmente vai conseguir enxergar uma outra coisa, né? E aí como é que a gente faz? A gente diz não para a espiritualidade o tempo todo, mas a gente tem desculpa, a gente usa pretextos, né? E como é que a gente fala? A gente alega excesso de deveres, falta de oportunidades. Quem tem recursos financeiros monta a guarda ao patrimônio, diz ele. E quem recebeu a bênção da pobreza, aconselha-se com a revolta. Os jovens declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família, os solteiros queixam-se da ausência dela. Os doentes que não podem, os sãos que não precisam. E assim a gente vai levando a vida, né? E raros companheiros encarnados conseguem viver sem essa contradição. Então, quando a gente fica sabendo disso, a gente já... É como uma profecia, né? Ela serve para não deixar a gente errar, para nos dizer, olha, toma cuidado nesse ponto, hein? Não faz assim que não dá certo. E aí ele continua esclarecendo sobre Campo da Paz, que é uma colônia muito próxima da crosta, que sofre grande influência dos encarnados, influência mental, né? As emanações mentais da humanidade. E como na Terra, lá existem materialistas que como na Terra, materialistas se fantasiam por lá de filósofos. Demônios se vestem de santos, e a má-fé finge generosidade e boas intenções. A gente nem conhece isso, né? A gente não sabe como é que isso funciona, não. É igualzinho, né? Aí, olha aquela diferença que eles vão comparando o nosso lar com o Campo da Paz. Olha a diferença de um ambiente para outro. Ele diz assim, em nosso lar, retificam-se erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Em Campo da Paz, luta-se com a ignorância e a perversidade. Atende-se a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Aí a gente fica pensando que a gente pode comparar essas duas colônias com a nossa vida e com a vida daqueles que ignoram qualquer lei divina. Então nós aqui dentro não somos bons, não somos santos, não estamos sempre corretos, mas nós já estamos no caminho de retificar os nossos erros, porque já desejamos isso. As nossas dores já nos dizem, olha, algo está errado, conserta, né? Pensa nisso, reflete sobre aquilo, e a gente já está nesse caminho de renovação. Em Campo da Paz é diferente. Lá fora, aquelas pessoas muito ignorantes, que não têm nenhum conhecimento das leis divinas, o que acontece com eles? Eles lutam realmente com essa ignorância e com a perversidade. Aí ele fala do casamento. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma e são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. A obra de André Luiz é repleta desses exemplos familiares, né? Então falam de família, fala dos lares, fala daquela semelhança da vida no mundo espiritual com a nossa. E se a gente já sabe que a nossa vida aqui é uma cópia imperfeita da vida no mundo espiritual, é muito natural que existam lá a instituição da família e por aí afora, né? Aí a gente vai falar
da música. Encerrando essa etapa, a gente fala da música e depois Flávio com Marcelo vão começar também com a música. Nesse capítulo, a filha do senhor Bacelar, que vem de Campo da Paz, ela vai tocar, mas ela é um espírito já ali trabalhador, generoso, mas não tem uma elevação, né, superior. Então ela toca, é uma música bonita, boa, agradável, mas não é como os espíritos superiores, né? Então a gente vai falar dessa música e depois eles vão falar da música mais elevada, né? No Livro dos Espíritos fala da música, né? E em Obras Póstumas também tem uma mensagem de Rossini, é uma mensagem até longa e muito interessante, que ele fala da música, dos compositores, né? E muito interessante ele falando da harmonia. Ele fala que a harmonia é uma coisa difícil de se definir. Muitas vezes a gente confunde a harmonia, quando fala em música, com a música, com a própria música. A gente confunde a harmonia com os sons, como resultante de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos que reproduzem esse arranjo. Mas ele diz que a harmonia não é isso. A harmonia, do mesmo modo que a chama não é luz, a harmonia não é esse resultado dos arranjos musicais. A harmonia é uma coisa diferente. Aí ele continua dizendo assim: a harmonia é tão complexa, a harmonia do espaço, tem tantos graus conhecidos ou ocultos no éter infinito. Então, são muitos graus de harmonia. Isso varia ao infinito, que a gente não conhece, não tem capacidade de compreender. Mas nos graus inferiores, também essas harmonias existem, só que elas são elementares e grosseiras. Então, existe aquela harmonia mais elevada em diversos graus, aquela mais grosseira, né? Mais elementar, básica. Aí a gente vai refletir sobre a música que a gente ouve. Aliás, o próprio Rossini fala que a música espírita, ela vai influenciar a humanidade positivamente. A boa música, ela harmoniza os ambientes, ela melhora as vibrações, ela nos faz ficar mais contentes, com pensamentos melhores, mais elevados. Então, por certo, a nossa música, a música espírita, vai influenciar a evolução da humanidade. E aí a gente fica pensando assim, bom, em toda música, em toda composição, existem dois lados. O lado do compositor, aquele que faz a música, e o lado de quem ouve, né? Do outro lado está quem ouve. Quem compõe, coloca o que na sua música? O que o compositor põe na sua música? As suas ideias, não é? Os seus pensamentos, a sua energia, as suas vibrações. E quem ouve? O que ele recebe? Ele recebe essas ideias, na forma de vibrações, de energia, seja ela positiva ou não. Aí a gente fica pensando, de que tipo de música nós estamos ouvindo? Elas me fazem bem ou me fazem mal? Que tipo de música nós devemos ouvir? A gente nem precisa comentar, não é verdade? Arnis, você me permite uma consideração? Há mais ou menos um ano, nós fomos convidados para visitar uma instituição de Umbanda e falarmos lá nessa casa de Umbanda, em Araruama, sobre reencarnação. Levei junto minhas duas cambondas, Elisa e Sônia, para estarmos lá junto na atividade lá na casa. E era uma casa extremamente organizada, muito bonita, maior do que essa, acreditem, parte física, muito maior do que essa. E quando nós fizemos a fala, e quando nós encerramos a fala, a Mãe de Santo, assim, amigavelmente, chamou as pessoas que faziam o atabaque, o som de atabaque, para fazerem uma apresentação de um número em agradecimento.
E foi uma das coisas mais fortes e mais lindas que eu já ouvi na minha vida, inclusive as meninas que estão ali, que é a força que existe a canção. O que a gente precisa, quando a gente fala em música e no que se ouve, porque a mente ela é sugestionada por uma cadência, a cadência do som. Então, quando você faz uma análise sobre música, nós ouvimos uma música aqui dentro, na casa espírita. É silenciosa, é mais tranquila, é mais harmônica. Você desliga a luz, começa a escutar, dá 10 minutos, já te deu uma onda. Já vai te dando uma onda, vontade de chorar, saudade de vovó. É uma coisa estranha que vai acontecer, já vai te dando um negócio. Quando você vai a uma reunião evangélica, que eles começam a entoar aqueles louvores, o princípio é exatamente o mesmo. Só que muitas vezes, pelo excesso do volume, te leva ao estado de identificação espiritual, mas muitas vezes te desorganiza a emoção e te leva a viver um estado um pouco mais efusivo. Quando você vai a uma casa de umbanda e eles começam a marcar no atabaque e a cantar aqueles hinos afros, é exatamente o mesmo princípio da musiquinha que a gente ouve dentro do centro. Aquilo tem o objetivo de tirar a gente de uma realidade que está em volta de mim e apanhar a minha emoção e começar a manipular. Então, às vezes você vai a uma festa, saiu de casa bem, feliz, chega lá, começa a tocar a dança da motinha, né? E a musiquinha começa a repetir aquilo na sua cabeça, né? Daqui a pouquinho você entra numa onda, porque a música, ela tem a força de apanhar a mente da gente e ligar onde ela quer. E ela liga onde ela quer. Então, assim, quando a gente fala muito sobre o que se ouve, é porque na medida que você entra naquele processo auditivo, você inicia uma libertação de consciência. E você entra, sem se aperceber, num estado mediúnico. Quem vai à boate, olha depois de meia hora, independente de álcool ou não, as pessoas na pista, elas estão em outro planeta. Porque aquele negócio entra e leva. Aí tem gente que fala assim, eu fico doido quando eu escuto música, quando eu danço. Por quê? Porque ela tem a capacidade de tirar a gente deste plano de razão. É por isso que nós temos que ter um cuidado grande com o que a gente ouve e sermos lúcidos no que aquilo faz na gente. Quando você ouve uma música que incita muito o sexo, no final da música, o seu psiquismo já entra naquela frequência de se ligar àquela questão. Então a gente fica vendo, porque o princípio é idêntico, aquele princípio que nós fazemos aqui dentro, quanta luz nesse ambiente, ou então que a gente ouviu lá no Onisaure, Aum Laxé, Onisaure, ou o que quer que seja, né? Você é o meu princípio, tirar sua consciência e elevá-la para um outro plano, para um outro nível. Só que o que você ouve da maneira que te chega vai determinar o nível e o lugar para onde você vai. Música tem uma força absurda, absurda mesmo. Eu não posso ir a culto crente. Começou a música, o pastor fala, levanta a mão, eu levanto as duas. Eu vou com ele, cara. Eu vou com ele, já estou batendo Então mãozinho, tem que escolher antes, né? O que a gente vai ouvir. Eu quero fazer uma fala. Meu babado é forte com aquilo. Olha só, vou aqui, ó, um fato próximo passado que aconteceu, que vem a caracterizar isso que ele está falando e outros aspectos que a gente pode também concluir. O que aconteceu quando Bocelli fez uma apresentação e que foram convidadas duas pessoas, uma sertaneja e uma de não sei o que a outra faz, não sei o que ela canta. Eu nunca ouvi, eu não posso falar que eu vou falar errado. O que aconteceu, elas não conseguiram acompanhar o cara. Uma parece que cantou, a outra ficou só olhando lá para ele. Exatamente isso que ele está falando. Porque a vibração e sintonia
delas não tem nada a ver com a harmonia e melodia dele. Então, isso é muito claro da gente perceber nesse fato que aconteceu e esses aspectos que o Turra comentou, no aspecto da música com relação àquilo que nós precisamos, queremos, necessitamos e que realmente desejamos. Porque se eu vou ouvir e estou na balada, tô assim, faz parte de cada um em sua etapa vida. Eu já ouvi muito rock, mas eu percebi exatamente isso que ele comentou, que é o que acontece conosco. Então, à medida que nós vamos mudando nossas preferências, nós vamos passando a ter momentos de satisfação ou felicidade, segundo escolhas, que foi a própria leitura da página. Então, nós precisamos estar muito conscientes de nossas escolhas, pois elas determinarão em nossas vidas para onde nós vamos caminhar. E é esse o grande aspecto daquilo que a gente está aqui quando apresentando a obra. Nós estamos mostrando aquilo que aconteceu, que foi narrado, como eu falei no início, e que a gente está aqui agora para refletir acerca disso, para que a gente não venha a cair nos mesmos problemas e situações daqueles que hoje aqui nós estamos apresentando. Ok? Bom. Porque hoje nós estamos num processo de desenvolvimento de resistências com relação a esses aspectos que invadem, né, que chegam a nós. Então a gente tem condições hoje de lidar com essas influências de uma forma de resistir até às influências, aos modismos. Porque a música ela tende a entrar em ressonância com essas coisas com então aquilo que nos faz mal a gente evita, aquilo que a gente sabe que não é bom. Né? E muitas vezes você entra em ressonância com aquilo. Né? Isso mesmo. Bom, gente. E aqui, só um instantinho. E detalhe importante, gente, olha só, mas eu não consigo. Essa palavra eu já não tenho mais no meu dicionário há muitos anos. Eu passei a pensar de uma forma diferente. Eu ainda não alcancei. Conseguir ou não conseguir é determinação, é vontade, é querer. Quem quer, consegue. Basta querer. Associe a vontade e você vai conseguir. Então, é uma questão de você continuar querendo e você vai conseguir. Então, vamos para o intervalo, 10 minutinhos, todo mundo aqui, tá? Para o próximo capítulo com Flávio e Marcelo, tá, gente?